Bem, pessoal, estamos aqui com nossa aula introdutória do Inkscape. Esse material aqui que vocês estão vendo pode ser baixado no Google. Você digita Know How Inkscape e ele vai retornar esse site da Unicamp. Você faz o download desse arquivo. Vou botar numa pasta temporária. Aqui, My Inkscape. Quando você extrair esse pacote, vai ter um arquivo svgz que aí pode ser aberto com Inkscape. Bom, o Inkscape é um programa de desenhos vetoriais livre. Pode ser modificado e copiado e distribuído livremente. O site é www.inkscape.org www.inkscape.org. É um pouco lenta a minha net, então vamos continuar no manual. O site oficial inkscape.org ou no sourceforge.net. O formato SVG significa gráfico escalar vetorial e é um padrão adotado pela W3C, que é um consórcio internacional pela padronização da internet. Um SVG você pode ampliar facilmente, que eu vou usar o menos no teclado para retornar. Vou dar um zoom para a largura da página e vamos continuar. Esses desenhos foram criados com Inkscape. Aqui numa versão antiga, agora nas versões mais novas, os ícones têm essa aparência. Cada vez que você para o mouse sobre um atalho, sobre um ícone de ferramenta, ele mostra um atalho. É interessante você sempre tentar abrir pelo atalho para memorizá-los. Por exemplo, para agrupar objetos, se eu fizer dois objetos, aqui esse aqui porque não está com preenchimento 100%, ele tinha um alfa que é uma transparência. Então seleciona os dois objetos, pode usar esse atalho aqui, agrupar, Ctrl U de ungroup em inglês, Ctrl U de desagrupar, com Shift Ctrl G de group. Isso aqui era uma versão um pouco anterior, as versões mais novas parecem com isso, agrupar, desagrupar. Aqui é para ordenar. Quando você está na ferramenta seleção e apenas nela, a barra lá em cima mostra esses ícones, que são esses mesmos, permitindo descer um nível 2, subir um nível 2, descer todos os níveis, subir todos os níveis. É interessante notar que você também pode usar as teclas de atalho Page Down, Page Up ou End e Home, que são os atalhos para estes comandos. Aqui para girar um objeto, se eu fizer um retângulo e clicar aqui, ele vai girar 90 graus para a direita, 90 graus para a esquerda. Você pode, eu vou soldar esse objeto num outro aqui, eu vou botar 3 pontas. Vamos voltar ele ao padrão aqui. 3 pontas, vou girar esse objeto. Pronto, não está muito perfeito não, mas deixa eu botar um contorno preto. Ctrl C, Ctrl Shift V, é um atalho de colar propriedades. Veja bem, eu tinha um contorno preto de Ctrl C, Ctrl Shift V, ele cola as propriedades, cor, espessura de linha e tudo mais. Eu vou alinhar esses dois para soldar. Alinhar centro na horizontal, caminho, união, ele vai unir os dois objetos. Pronto. Espelhar na horizontal, com a ferramenta seleção, espelhar na horizontal.
Se você girar o objeto, você também pode espelhar ele na vertical, sendo que você pode usar o V, tecla V, ou pode usar a tecla H, H de horizontal, V de vertical, para poder fazer o giro do objeto, V e H. Colchete gira 15 graus, Ctrl colchete gira 90 graus, H gira na horizontal e V gira na vertical. Sempre que você tiver um objeto e quiser girar de 15 em 15 graus, você segura o Ctrl, ele vai dando umas paradinhas de 15 em 15 graus. O mais para ampliar a tela e o menos. Se você fizer uma figura, você pode usar, na verdade, o ponto e a vírgula, que são as mesmas teclas onde está o menor que e o maior que. O F3 é o zoom interativo. Você seleciona uma área bem específica do seu desenho. Agora eu estou usando o menos. É diferente de eu dar clique simples, ele amplia tudo. Abrindo um retângulo, eu digo aonde eu quero ampliar. É o zoom mais preciso, mais profissional. Também pressionando na barra de espaços, eu volto para ferramenta padrão. Se eu pressionar a barra de espaço, ele alterna para a última ferramenta onde eu estava. Selecionando objetos, F1 ou barra de espaços. Ctrl A para selecionar tudo quando você tiver poucos elementos na tela. All, tudo. Quando você faz um objeto, ele tem as alças para redimensionar. Se eu quiser redimensionar proporcional, eu seguro o Ctrl. E se eu quiser também segurando o Shift, ele considera a redimensionamento a partir do centro. Tá aqui. Faço o objeto, dou um segundo clique, eu tenho a opção de girar. Opção esconder as linhas guia. Linhas guia, você tem exibir guias, ou você pode usar o Shift e a barra vertical vizinha ao Z, vizinha à letra Z. Esse centro de rotação ele pode ser movido. Se eu for girar meu objeto, ele não vai mais girar em torno do seu próprio centro. Para retornar ao local de origem, segura o Shift e dá um clique nele. Aqui você pode inclinar o objeto também. Ctrl D para duplicar objetos. Vou usar Ctrl D, ele duplica na mesma posição. Se eu estiver movendo um objeto, eu posso dar um toque na barra de espaço e ele vai duplicando. Ou ainda você pode usar o botão direito, duplicar. Ctrl Shift A é um atalho para a ferramenta de alinhamento. Por exemplo, se eu tiver dois retângulos, eu quiser alinhar eles na horizontal, Ctrl Shift A, ou clicando aqui, e você alinha na horizontal. Vamos ver também distribuir para vocês terem uma noção. Alinhando na horizontal, distribuindo uniformemente. Ferramenta de preenchimento. Se eu quiser mudar a propriedade de preenchimento, dá um gradiente, Ctrl Shift F, que é a mesma coisa do pincel aqui. Gradiente de amarelo para vermelho, sem transparência. Tá aqui o seu gradiente, ele começa em amarelo e vai para vermelho. Um gradiente sólido é um preenchimento sólido, uma cor única.
aqui um gradiente, inclusive ela tem também uma transparência que é um efeito alfa. Preenchimento, gradiente, eu vou editar, ele está indo de branco para azul, só que eu vou tirar a transparência do branco. Branco, deixa eu ver aqui, esse objeto ainda está com alguma transparência, não sei. Tá aqui um preenchimento sólido, vamos trazer ele para cima, sem preenchimento, preenchimento gradiente, editar, de azul para branco, vamos ver aqui, não sei dizer porque, tá aqui um alfa, pronto, tirou o alfa. Então o azul, que é a primeira cor, a segunda cor, que é o branco, e aqui se eu colocar um alfa, ele começa a aparecer lá embaixo, e ele tirou o alfa. Então esse é um gradiente linear, onde ele começa numa cor e termina na outra. O gradiente radial, você tem um ponto de luz. Nosso ponto de luz é branco e está indo para um azul, e eu posso mexer esse ponto de luz com a ferramenta G gradiente, letra G gradiente, e você pode ampliar o ponto de luz ou diminuir. E aqui você tem uma ferramenta com alfa, um quadro com alfa, que é a transparência. Então aqui tem várias noções do Inkscape. O nível do objeto em que ele se encontra, preenchimento chapado, gradiente linear, gradiente radial, retângulo. Aqui, ó, um retângulo com preenchimento radial, onde a primeira cor é uma transparência. Aqui um alfa simples, que é a transparência, um chapado lá embaixo. Se eu tiver dois objetos, eu posso usar o Ctrl mais caminho união para soldar, ou posso usar caminho diferença para recortar. Ctrl Z, ó. O objeto que está em cima vai recortar o outro. Vou fazer um buraco aqui. Ctrl menos. O principal é união, Ctrl mais, diferença e a interseção. Arredondando os cantos de um retângulo. Desenha um retângulo. Se você começar a desenhar um outro, ele vem no mesmo padrão. No final da barra de retângulo, observe que a nossa barra é interativa. Cada vez que eu clico numa ferramenta, nossa barra de ferramentas se modifica. Então, se eu estiver no retângulo, está aqui o arredondamento do canto. Esse RY zerou aqui. E se eu criar um próximo, ele já vem normal de novo. Agora vamos ver sobre curvas de Bezier. Um retângulo simples, por exemplo, ou qualquer figura recortada, você, quando ela é convertida em curvas, objeto para caminho, caminho, objeto para caminho, ele não tem a opção de arredondar o canto. Ele tem segmentos de reta que podem ser convertidos em curvas, e ao serem convertidos tem alças para serem movidas. E cada nó desses tem suas propriedades. Por exemplo, se eu estou mexendo nessa alça, o outro lado está isolado, mas eu posso tornar o nó suave, e ao mexer um pouco mexer nesse lado, o outro vai mexer um pouquinho. E o nó simétrico, do tanto que eu mexer de um lado, ele mexe do outro. Nó com canto, chamado no CorelDRAW chamam de nó cúspide.
converter esse segmento para reta de novo, ele vai sumir as alças, porque uma vez reta eu não vou ter que mexer. Mas se você clicar na linha e mexer na linha, ele já converte para curva automaticamente. Então você pode ter também uma linha e pode querer abrir essa linha. Você seleciona um nó e clica aqui e você já pode mover. Se você selecionar os dois nós próximos e quiser fechar, tá aqui de aberto para fechado. E ele já juntou os nós e você pode mexer nas curvas de Bezier para consertar o que você quiser. Pode deletar um nó, seleciona um nó, dá um delete. Se você der 2 cliques, ele adiciona um nó. Se você tiver um segmento selecionado e você pressionar o insert, ele vai inserir um nó no meio. Eu vou pressionar insert, ele vai botar um nó aqui e outro aqui. Opa, Ctrl Z, aí foi o delete. Insert, pronto, tá aqui. Então, com curvas de Bezier você consegue mexer num desenho com bastante precisão. E é isso daí. Essa é a nossa introdução básica. A estrela, só para concluir. Quando você faz aqui, era para ser uma estrela. Então volta ao padrão aqui. Sempre ela pode estar toda deformada, por exemplo, com o Ctrl nessa pontinha, você vai com o Shift, você vai arredondar. Então ela foge ao padrão. Clicou aqui, ela volta ao padrão. Aqui ela vai ficar como um polígono regular, e aqui como estrela, aqui o número de pontas. E esses arredondamentos e aleatórios são valores que você mexe aqui. Olha esse aqui. Eu estou aumentando esse valor, ele está aumentando aquele arredondamento. Voltou ao padrão. Esse aleatório aqui, ela vai deformar a estrela aleatoriamente. Ferramenta de texto. Depois, para formatar o tipo de texto, você clica no T aqui e vai escolher o tipo bold, que é negrito, e aí por diante. E vamos continuando aqui, concluindo. Shift barra vertical mostra as linhas guias. Shift, o jogo da velha, mostra a grade. E se você tiver uma figura, por exemplo, branca, com contorno branco, aqui para aplicar o contorno, você pode pintura do traço, puxar todos os valores para cá, e ele vai dar uma cor branca. Eu poderia também, com o Shift, clicar no branco. Então, quando você às vezes tem uma figura assim, você pode usar Ctrl e o 5 do teclado numérico para exibir o aramado chamado, que a gente chama de aramado. Seria só as linhas do desenho. Aí de repente, se tiver um objeto qualquer, ele vai aparecer aí. Então, vou só botar um contorno preto. Deletou. É isso daí. Essa foi a nossa introdução ao Inkscape.